Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de vos falar sobre 11 sinais, de dependência emocional, do qual que a pessoa pode ter com um companheiro, com um amigo, ou seja, em um âmbito totalmente relacional. Interessante que se verificarmos, por exemplo, acerca da natureza entre a criança e a mãe quando nasce, na verdade, a criança é uma extensão da mãe, ela não se reconhece distante da mãe, não tem a sua capacidade de abstração evoluída. Então, o relacionamento que ela tem com a mãe é totalmente emocional e totalmente instintivo. E todas essas suas carências, assim como a carência do alimento, do afeto e do amor, é totalmente suprida, tá? De uma determinada maneira em outras maneiras não. Porque a criança, quando ela vai ficando durante um certo tempo sem comer, sem se alimentar, sem obter, na verdade, o carinho da mãe, ela vai ter um estado de irritação muito grande. Tá? Então, visto que o seu ligamento, a sua ligação com a mãe é totalmente emocional, quando a criança vai crescendo, na verdade, vai atingindo seus estágios, por exemplo, de criança, pré-adolescência ou adolescência, até a vida adulta, ela vai maturecendo ou ela vai amadurecendo a ponto de obter a sua autonomia. Mas se a criança, por exemplo, com o tempo, elas sofre um certo tipo de trauma referente à sua mãe, ou ao seu pai, ela vai ter muitas vezes uma necessidade de aprovação. Mas essa necessidade de aprovação está ligada, na verdade, na sensação e na percepção que ela tem do outro. Ou seja, como a criança tem uma relação, uma percepção equivocada acerca dos pais, ela vai transferir isso, tá bom, para o seu companheiro, na verdade. Ela está transportando um assunto que é totalmente referente à sua relação, quando era criança, para a sua relação adulta. Então, é aquela sensação de se sentir bem consigo mesmo. Então, se o outro a aprova, você se sente bem. E se o outro te desaprova, você se sente mal. E muitas vezes até acontece ao contrário. A pessoa te aprovando, você se sente até mesmo mal, porque você tem uma necessidade de aprovação tão grande que deturpa, na verdade, sai dos padrões vigentes, na verdade, para que a pessoa possa se sentir como pessoa. Isso aí já é uma característica muito mais abstrata, vamos dizer assim, no campo da filosofia e na psicanálise, tá? Tem um retrato muito mais de cunho psíquico. Então, a pessoa quando cresce, o codependente emocional, ele vai ter uma profunda necessidade de aprovação. Então ele sempre vai se esforçar, tá? Então, visto que o sentimento que ele tem acerca de si é totalmente deturpado, ele coloca esse sentimento no outro e julga o outro, afere o outro mediante a sua percepção da realidade. Então é por isso que é muito distorcido, tá? Então ela sempre vai fazer tudo para obter essa aprovação. Em um segundo aspecto, vemos também, por exemplo, que ela tem um alto valor dependente. Se uma pessoa a elogia, ela se sente bem. Se uma pessoa não a elogia, ela pensa que há uma espécie de conspiração contra ela, e se a outra lhe fale mal dela ou para ela vai se sentir totalmente acuada. Então, ela é totalmente reativa, passiva. Ela depende do outro para obter a aprovação de si mesmo. Há uma carência de self muito grande. Então, ela vai ter esse processo de alto valor muito dependente. A terceira característica seria a sobrecarga. Ela tem uma característica emocional muito grande, que ela tem que fazer de tudo para que os outros a aprovem. Tá? Ou seja, o que está em jogo é o que ela sente acerca dela e ela joga para os outros. Se os outros a elogiam, ela se sente bem. Se o outro não elogia, ela se sente mal. E com isso, ela pode se esforçar ainda mais, achando que tudo depende dela, tá bom? Então, a sua dependência, por exemplo, do amor, para a pessoa que tem essa dependência emocional,
ela tem que se sentir digna, tá? Ela não se sente amada por ser amada em si, ela quer se sentir digna. Bom, então com isso ela tem essa questão da sobrecarga muito grande. E com isso, com essa, né, excesso, vamos dizer assim, de carga, que é a sobrecarga, a mesma vai ter desculpas excessivas, tá? Então, como ela acredita que tudo gira em torno do seu ego, ela sempre vai pedir desculpas por tudo, até por coisas que ela mesmo não fez, tá? Então a pessoa vai entrando nesse processo de neurose muito grande, né? Vai entrando, por exemplo, numa espiral, na verdade, abstrata, né? Então, tudo que ela pensa acerca de si é acerca das próprias sensações que tem de si. Então, ela sempre vive constantemente com esse processo de culpa e de culpa e de culpa. Então, sempre vai pedir desculpas para que o outro aprove. Mas aí, por exemplo, acerca de qualquer deslize que ela acha que tenha cometido em relação ao outro, ela sempre tem que fazer o quê? Pedir desculpas para obter a aprovação do outro. Muitas vezes as pessoas se relacionam umas com as outras simplesmente porque gostam, mas não por mérito. É lógico que há suas exceções, tá certo que há pessoas que se relacionam com outras, na verdade, com outro sentido, mas no campo da dependência emocional se baseia, né, nesse aspecto. Então, no quinto aspecto é não cuidar de si. Como ela se preocupa muito com o outro, ela não cuida muito de si. A prioridade é sempre a vontade dos outros e não a própria. Então, ela sempre vai abrindo mão da, da sua falta de identidade, que ela não tem identidade, tá? Ela tem uma carência de self muito grande. Então, é o outro que fala aquilo que ela é. Então, se o outro fala bem, ela se cuida. Se o outro fala mal, ela não se cuida muito bem, tá bom? Então, mas na verdade, a sua visão é sempre o outro. Ela se deixa, né, as suas vontades sempre em última instância. Então, ela faz isso constantemente por busca de aprovação. Mas mesmo fazendo isso, ela nunca será recompensada de acordo com aquilo que ela deseja. Então é por isso que o seu universo é totalmente vazio. E com isso ela tem uma preocupação excessiva, que é o sexto aspecto. Ela faz tudo, de tudo, de tudo, de tudo para obter essa aprovação e não consegue. E com isso vem o caso do controle, que é o sétimo aspecto. Ela sempre tenta controlar o outro mediante o que? Dentro desse jogo de chantagem emocional, sabe? Então ela sempre vai querer comprar o outro pelo carinho, pela atenção, pela auto entrega, fazendo o outro se sentir vinculado. Mas o que acontece é extremamente ao contrário. Ela se sente mais vinculada ao outro do que o outro a ela. Então, com isso, ela vai entrando, na verdade, numa espécie de culpa e angústia, que é o oitavo aspecto. Então, ela sempre vai entrar nesse campo que é totalmente neurótico, tá? Entre culpa e ansiedade. O que, que eu fiz para ser aceito? O que, que eu não fiz para não ser aceito? Então, com isso, ela entra no nono aspecto, aquele que ela não faz o que não quer. Ela faz o que não quer, ela faz o que o outro quer em detrimento daquilo que ela quer. Então, por isso que ela sempre é uma pessoa totalmente vazia, é uma carência de self muito grande. Depende do outro, na verdade. Tem uma frase de Carl Gustav Jung que diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Por quê? Porque se você vê esse seu conceito do vazio, você tem uma probabilidade, por exemplo, de crescer como pessoa muito mais do que se espelhar nos outros, por exemplo, como se o outro fosse a fonte da sua felicidade. Você é a fonte da sua própria felicidade, tá? E não o outro é a fonte da sua felicidade. Então é por isso que a pessoa que se entrega muito é muito frustrada, porque tem uma concepção de que ninguém a valoriza como ela deveria, ninguém a respeita como deveria respeitar, mas é ela mesma que não se respeita, colocando sempre o outro, né, em primeiro lugar em vez dela mesma. Então, a décima seria as justificativas, né? O seu companheiro ou a sua companheira que sempre quando não está bem, ou é uma pessoa grossa, estúpida, ranzinza ou narcisista, ela sempre vai jogar uma justificativa. Olha, hoje ele não está bem porque não teve um bom trabalho, não teve uma boa semana, sabe? Ela não consegue ver quem a pessoa é, né? Na verdade, ela sempre começa a jogar uma justificativa. Caso eu a trate melhor, ela vai me tratar melhor, mas não. Caso eu dê mais carinho,
a pessoa me dê carinho. Também é provável que não. E o 11º seria o medo da rejeição. Então a mesma faz tudo isso, tá? Com medo de ser rejeitada pelo companheiro e pela companheira. Então, a pessoa que sempre depende do outro, na verdade, para ser alguém, nunca será nada, porque as pessoas, na verdade, elas apenas, né, elas trocam de favores em referente a um ao outro, mas não troca de atenção e afeto. Então as pessoas gostam uma das outras não por aquilo que elas oferecem, tá? Mas sim por aquilo que elas são na realidade. Eu não falo isso do modo totalmente inocente ou não, mas as pessoas que se ajuntam, se curtem, se gostam é apenas pela presença da outra pessoa, não por aquilo que ela faz para agradar. Aquilo que você faz para agradar é apenas um ato de amor e reconhecimento, tá? Que você tem para com o outro quando o outro te faz totalmente feliz. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, dê um joinha e divulguem o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho, viu? E a atenção de todos e até a próxima.